Bom dia, sexto ano, tudo bom? Como é que vocês foram de recesso? Espero que tenham descansado bastante. Só que essa semana já tem prova de inglês, então vamos fazer uma revisão? Vamos lá. Primeiro assunto da nossa revisão, there is e there are. Vocês se lembram que a gente usa there is e there are para dizer que existe alguma coisa em algum lugar. E lembra também que a gente usa there is quando é uma coisa só. Ou seja, quando eu estou falando de um objeto contável, tipo uma caneta, um aluno, dá para contar, né? 1, 2, 3. Ou então quando eu estou falando de alguma coisa que eu não consigo contar. Então, se eu quiser falar que tem ar aqui no meu escritório, there is air. Tem bastante ar. Ainda não sufoquei. Tem bastante ar aqui, mas mesmo assim eu estou falando there is, tá bom? E vocês se lembram que eu uso there are quando há mais de uma coisa, coisas contáveis, né? Porque daí dá para eu contar 1, 2, 3, 4, 5, há esse tanto de coisas. Então eu uso there are quando é plural, there is quando é singular. Para fazer negativas e dizer que não há, eu uso there aren't ou there isn't, tá ok? Para fazer perguntas, eu inverto. Aí eu pergunto, is there ou are there? Tá bom, gente? Mas isso tudo você pode rever com mais detalhe nas aulas que a gente estudou isso. A gente estudou there is e there are nas aulas 16B, 17A, 21, 21B e 25B. Então, se você voltar, vocês viram que eu publiquei uma playlist com todos os vídeos de todas as nossas aulas? Então, lá nesse material, se você entrar, vai procurar por essas aulas aqui e vai ter uma explicação de uma atividade ou uma explicação a respeito de there is e there are para você poder rever e estudar, ok? Outro assunto, this, that, these e those. Não posso confundir, tá bom? Porque this, that, these e those, eu chamo de pronomes demonstrativos, são aquelas palavrinhas que eu uso para demonstrar, para mostrar alguma coisa para alguém. Não para falar que há ou que não há. É simplesmente para mostrar. This is my pen. Ou that is his pen. Entenderam, gente? Então, o que a gente tem que lembrar aqui é que eu uso this e that para uma coisa só. This é para uma coisa que está pertinho de mim. This book, olha aqui. E that é para uma coisa só que está longe. Então aqui eles estão falando here, pertinho, here, aqui, e there, lá longe, lá, tá bom? Here, perto, there, longe, tá? Uma coisa só, this e that. Agora, se for mais de uma coisa, se for plural, aí eu vou usar these, ó, com esse ESE, these, e eu falo comprido, e those, quando é longe, tá bom? Mais de uma coisa. As aulas em que a gente estudou isso, aliás, uma aula só, foi na aula 18B, você volta lá nessa aula, assiste o vídeo da aula, veja as atividades que a gente fez, vai entender tudão, beleza? Estudamos um monte de vocabulário esse bimestre, hein, gente? Olha, nós revimos ou revisamos o vocabulário de rooms in the house, então os cômodos da casa, and furniture. Furniture são os móveis, a mobília, tá bom? Vocês lembram que a gente estudou um monte de coisa, né? Um monte de rooms in the house e um monte de furniture logo no comecinho do bimestre. Foi na aula... Opa! Ai, esqueci. Eu tinha colocado uma imagem aqui da house e com um monte de rooms in the house, só que eu não coloquei imagem da furniture, da mobília ou das coisas que a gente encontra em cada cômodo, tá bom? Você vai encontrar tudo isso na aula número 18, na sua apostila e no vídeo no YouTube, tá bom? Naquela lista de vídeos. Nós estudamos também a question word whose,
whose, que eu uso para perguntar de quem é, para perguntar a posse de alguma coisa, e os possessive cases. Então, olha, whose é a question word que eu uso para perguntar de quem é isso aqui, de quem pertence, a quem pertence, né? Olha alguns exemplos. Whose car is this? Então eu estou perguntando de quem é esse carro. Whose notebook was stolen in the class? Qual ou de quem era o caderno que foi roubado na sala? Nossa, que conversa esquisita, né? Então vamos lá. E os possessive cases. Então, possessive case é quando a gente põe o apóstrofo ou o apóstrofo S depois do nome de alguém para poder indicar que aquela coisa pertence a aquela pessoa. Lembra? Aquilo que vem depois pertence a quem está antes do apóstrofo ou do apóstrofo S. Gente, estudamos whose e possessive case em diversas aulas. 19, 19b, 20, 20b, 23b. Todas aquelas aulas em que a gente estudou vocabulário sobre membros da família, a gente acabou estudando possessive case também. Você lembra que a gente usou uma coisa como gancho para falar da outra? Para a gente poder praticar, né? Lembra? Então, outra coisa que vai cair na prova. Vocabulário sobre os membros da família. Lembra que era uma pancada de palavras? Se você voltar lá nas aulas, nos formulários, vai ter inclusive o link para o Quizlet, para você entrar no Quizlet e praticar um pouquinho, tá bom? Então lembra que a gente aprendeu father, mother, né? Tem mais do que esses daqui, bem mais, né? A gente aprendeu um monte mesmo. Half brother, godmother, um monte. Então você vai voltar lá na aula, nas aulas 19b, 20, 20b e 23b, porque tem uma pancada de vocabulário para você estudar. Eu espero que você tenha anotado tudo no seu caderno para ficar mais fácil, tá bom, gente? Vamos lá, estudamos rapidamente places at school. Na realidade, a gente deu uma revisada, né? Então, gymnasium, library, science lab, art room e tudo mais, né? Então, eu trouxe aqui só uma ilustração, canteen, corridor, playground, e por aí vai. Um monte de vocabulário a respeito de lugares na escola, precisa saber também, tá? Nós estudamos isso na aula 16, foi logo no começo do bimestre, então pode ser que vocês não estejam lembrando, mas volta lá na apostila, volta lá no formulário, lá no Google Classroom, vê que atividades que a gente fez e dá uma estudada, tá? Nós estudamos types of houses, acho que foi a primeira aula que eu dei ao vivo, né? Vocês lembram disso? Que a gente estava mostrando a log house, bungalow, detached house, semi-detached, um monte de casas. Esse aqui é um pedacinho da apostila de vocês. Então, esses 4 aqui vocês têm que saber, tá bom? Flat, apartment, terrace e detached. Não, desculpa, flat, apartment, semi-detached, terrace and detached. Esses 4 tipos, pelo menos, vocês têm que saber, tá bom? Aqueles outros que eu dei era enriquecimento de vocabulário, tá bom? Nós vimos isso na aula 22b, então volta lá e dá uma conferida no vídeo da aula, acho que ficou até um vídeo meio comprido, mas dá para você dar uma resumida lá e pegar para estudar. E nós fizemos diversas atividades de Reading Comprehension, turma, e vai cair Reading Comprehension na prova. Como que vai cair? Texto para você responder, ou para completar a resposta, ou para dizer que a frase é verdadeira ou falsa, ou para responder mesmo as perguntas. Você já tem capacidade de fazer isso, tá bom? As aulas que nós trabalhamos Reading Comprehension foram as aulas 17A, 20B, 24 e 24B. Então veja como é que foi trabalhado isso, para ter uma ideia de como pode ser trabalhado ou o que você pode esperar do Reading Comprehension na prova,
Combinado, gente? Então, além da playlist com todas as nossas aulas gravadas, então desde da primeira, aquela primeira que eu fazia no quadro de vidro, lembrou? Então desde aquela até a última aula antes do recesso, tá tudo lá, inclusive essa aula aqui de hoje, hein? Esse vídeo também vai estar lá na playlist, então você entra lá, procura a aula que você está precisando para assistir de novo e ajudar a estudar. Além disso, eu publiquei uma série de folhas de atividade para cada um desses tópicos, para cada um desses itens que eu falei que você tem que estudar, tem pelo menos uma folhinha de atividade para você fazer. Na folhinha de atividade já tem as respostas, você corrige e tira as dúvidas comigo, tá bom? Então, vou deixar você com as folhinhas de atividade, estuda bastante, arrasa na prova amanhã. See you!